Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Demorei um pouquinho, mas apareci, né? Gente, essa semana eu estava lendo o livro de Neemias na Bíblia. E você que lê a Bíblia sabe que tem esse livro. E eu tava vendo a história de Neemias, né? Eu achei muito interessante tudo que ele fez, qual era a sua posição na sociedade. E eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Porque lendo o livro de Neemias, eu extraí para mim várias lições, muitas mesmo, mas algumas delas eu anotei aqui no meu caderninho, porque mesmo eu não sendo de religião evangélica, né? Eu já vim de religião evangélica, eu sou filha de evangélico, né? Conheço muito bem a Bíblia. A Bíblia, você sabe, é um livro que é para ser lido por todo mundo. Não é só evangélico que lê Bíblia, né? Os espíritas leem, os católicos, pessoas de outras religiões. É um livro que é livre, né? Ele não é exclusivo dos evangélicos, embora que a gente sabe que é o livro que mais os evangélicos leem, né? E as pessoas que mais leem a Bíblia são os evangélicos, né? Isso é uma coisa que não tem como negar. Mas ele está disponível para qualquer pessoa. E eu não tenho nenhuma religião definida, como eu te falei, eu creio em Deus e creio na Bíblia. Se você não crê na Bíblia nem em Deus, tudo bem, estiver assistindo o meu vídeo, não deixa de acompanhar, porque o mais importante não é o que eu vou ler aqui no versículo. O mais importante é a lição que eu vou extrair. Eu não vim aqui para pregar, né? Para ser mais uma pregadora da Bíblia. Eu só vou fazer a referência da Bíblia porque foi de onde eu extraí, né, esse conteúdo, que eu faço com o maior respeito. Espero que vocês gostem e prestem mais atenção na lição que você pode tirar, tá bom? Olha aqui, ó. Eu li o livro de Neemias, eu li vários capítulos, li tudo, na verdade, né? Mas não vai dar para fazer um vídeo falando de todos os capítulos, porque meu objetivo aqui não é pregar, é sim extrair algumas lições e contextualizar de onde que eu extraí, tá bom? Porque não se esqueça que além da Bíblia ser um livro, né, que fala da palavra de Deus, é um livro, gente, que conta histórias reais que aconteceram, né? Se você não crê também não tem problema, eu não vou discutir isso, mas eu creio. Aconteceu quando muitos de nós não éramos nem vivos ainda, não existíamos, né? Então eu acredito que isso realmente aconteceu. Então, se você acha que a Bíblia é um livro de histórias verdadeiro ou de ficção, você fique à vontade para pensar o que quer, tá bom? Eu acredito que tudo que foi escrito aqui é verdadeiro, né? Mas existe um critério para o que você deve fazer hoje e o que não deve, né? Teve coisas que é para você fazer, né, séculos passados, na época passada, né? E depois que Jesus Cristo veio ao mundo e ressuscitou, fez uma nova aliança com novos mandamentos, novas leis, né? Bom, eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Que eu não vim aqui para fazer discussão bíblica. Mas olha aqui, ó. Eu li no livro de Neemias, capítulo 1. Você que gosta de ler a Bíblia, acompanha aqui, ó. Ó, as palavras de Neemias. Veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e o que restou do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. É Neemias capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Agora eu vou pular para o 2 para fechar e começar o que eu quero dizer. Aí no capítulo 2, né, Neemias estava com o rei viu que Neemias estava triste, né? Aí Neemias falou o que tinha acontecido, ó. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros do meu pai assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Eu vou fazer uma síntese aqui. O que estava acontecendo nessa época? Neemias, ele estava vivendo numa época, ele era o quê? Ele servia ao rei na mesa, né? Servia o vinho do rei, a comida, e vamos dizer assim, ele era um copeiro, né? Porque na Bíblia usa essa expressão copeiro quando está servindo ao rei na mesa. E o copeiro fazia o que antigamente, né? É como um cozinheiro de destaque do rei, né? De confiança, né? Porque aquele copeiro tinha que ver se a comida do rei estava do agrado dele, se estava sendo servido o vinho que ele gostava. Ele era tipo um mordomo, um administrador e um copeiro-chefe. Então ele tinha uma importância diante do rei, né? Eu não sei se antigamente o copeiro tinha os status sociais, acredito que não, mas era como um empregado do rei de confiança, né? E existia aquela questão que antigamente o rei, ele sofria alguns atentados, né, de gente querendo envenenar ele. Aí muitas vezes o copeiro tinha que ver se essa comida não estava com algum problema antes do rei comer,
entendeu? Então ele tinha uma certa importância sim no reinado, né? Poderia ser copeiro, poderia não ser uma profissão de destaque social, mas dentro do palácio, naquele contexto ali, ele é uma pessoa, ele era um homem de confiança do rei, né? Porque afinal de contas cuidava da alimentação do rei e o rei era servido por ele diariamente. Então o que estava acontecendo nessa época? Neemias, ele perguntou para um dos amigos dele o que tinha acontecido com Jerusalém, porque nessa época Jerusalém estava com os muros destruídos, né? Tinha tudo fendido, tinha tudo acabado, os muros estavam queimados de fogo. Como você que lê o livro de Neemias, você vai observar que era isso que estava acontecendo, né? Neemias foi perguntar com o amigo, ó, vem cá, o que está acontecendo lá na cidade dos meus pais de Judá? Aí, esse amigo dele relatou, estava tudo destruído, alguns judeus que escaparam do cativeiro estavam numa miséria muito grande. Vai ler a Bíblia, tá, gente? Para você saber. Não queira tudo mastigadinho, não. Eu estou fazendo um resumo, uma síntese aqui, tá bom? Então Neemias ficou muito triste, porque você não ficaria triste quando você pergunta a respeito como que tá sua mãe, seu pai, ou alguém que você ama, e alguém chega e fala assim, ah, seus pais estão sem casa, estão passando necessidade, estão velhos, estão doentes, mas ele sentiu isso a respeito da cidade, né, em que ele foi criado. Porque Neemias, ele foi levado para o palácio do rei, mas ele não morava ali, né? Porque naquela época, os reis, eles tinham o costume de levar algumas pessoas cativas de outra cidade para servir a eles, para preparar para ser empregado deles, tá bom? Então, Neemias ficou triste com a notícia, a saber que Jerusalém estava destruído, os muros queimados no fogo, os irmãos dele, judeus, passando fome e necessidade. Aí o rei percebeu, né? Porque o rei, de uma certa forma, tinha uma certa consideração por Neemias, porque Neemias ele era um profissional, né, de grande gabarito. Embora que a Bíblia não fala isso, dá a entender isso uma vez quando você lê, né, o capítulo 1, capítulo 2 e os demais capítulos também. Então, o que aconteceu? O rei perguntou o que tinha. A princípio, ele não queria dizer. Aí ele chegou, foi pedir orientação para Deus num cantinho, né? Aí Deus fez ele entender que ele deveria falar para o rei, que era uma pessoa de autoridade, que tinha recursos, que tinha posse, que tinha acontecido. Aí ele relatou, ó, meus irmãos estão passando fome, né? Depois da destruição que houve de Jerusalém, né? Os muros estão tudo quebrados e eu preciso fazer alguma coisa a esse respeito. Eu não posso ficar aqui enquanto eu vejo a miséria do meu povo, né? Aí o que ele fez? Ele pediu para o rei condições e recursos e autorização, né? Porque como ele é o empregado do rei, os empregados antigamente, gente, era como escravos alguns. Eles não tinham o direito de ir e vir como hoje, né? Do jeito que bem quer. Ele tinha que dar uma satisfação se fosse no lugar e tinha que ter uma autorização. Entendeu? Aí ele pediu essa autorização, o rei deu autorização, deu os recursos todo que precisava e ele pensou em reedificar esse muro da cidade onde ele tinha nascido que estava destruído. E ele conseguiu alcançar essa graça perante o rei. As demais coisas você vai ler, tá bom? Então eu vou extrair dessa atitude de Neemias 5 coisas que você deve prestar atenção. Ó, ele abriu mão dos interesses dele para cuidar dos outros. Ele poderia dizer assim, ah, o muro tá queimado, tá destruído, isso aí não é problema meu. O que eu posso fazer? Eu não sou Deus, não fui eu que destruí. Mas ele tomou as dores dos irmãos dele. Ele não agiu de uma maneira egoísta. E ele deixou a comodidade que ele tinha no palácio, porque embora que ele era um empregado, mas ele era um empregado que estava numa posição de honra. Ele poderia fazer igual muita gente faz hoje, ó. É problema dos outros, que se dane. Não é meu parente nem nada, são apenas pessoas que moraram comigo, que viveram um passado comigo. Agora eu já estou aqui servindo ao rei, na outra vibe. Para que eu vou sair daqui, né? Do meu bem bom, para poder ajudar pessoas que eu acho que nem valorizar. Uma coisa que a gente observa em Neemias, gente, ele abriu mão do interesse dele para cuidar dos outros. Ele se arriscou a falar com o rei. Quantas vezes as pessoas não abrem mão para poder ajudar ninguém? Hoje em dia a gente está num mundo que ninguém não está nem aí para ninguém, não. As pessoas, elas podem até tirar de você, mas dá não. De Neemias, a gente pode aprender isso. A segunda coisa, Neemias, gente, ele era jovem e ele tinha sonhos como muitos. A Bíblia não fala qual era a idade que ele tinha quando ele foi levado cativo para o palácio do rei, mas dá a entender pelo contexto histórico que
ele era muito jovem, porque era muito comum o rei levar a pessoa mais jovem, porque quanto mais jovem é, mais consegue ter força para servir no reino, vai ter uma cabeça boa, é fácil de manipular, né? Como hoje também, né? Só que antigamente os jovens eram mais submissos. Então ele foi levado jovem, ele não namorava, ele não casava, até então nesse capítulo, né? Então ele abriu mão dos sonhos dele para poder ajudar na causa dos outros, que hoje em dia é uma coisa que é muito difícil. Outra coisa, ele não tinha condição nenhuma, né? Porque ele era um copeiro. Eu nem sei se salário ele tinha. Ele tinha direito a comer, beber, depois que o rei comesse, bebesse, e ter uma morada, né? Eu não sei se ele ganhava algum tipo de salário para servir ao rei, porque existia várias categorias de funcionários do rei antigamente, né? Então, não sei, porque também isso aqui não é o foco. A pauta aqui, gente, é coisas no caráter de Neemias que muitas vezes nós devemos possuir, não estamos possuindo mais. Era um rapaz jovem. Hoje em dia, qualquer jovem, ele está preocupado com a vida dele. Se ele arruma o primeiro emprego, ele está preocupado, eu vou comprar logo meu celular, meu primeiro tênis de marca, eu vou guardar dinheiro para sair com a minha namorada. Não são todos, né? Mas você não vê mais aqueles jovens que tem aquela causa, né? Que antigamente o jovem da minha época não via a hora de completar 18 anos e dizia assim, eu não vejo a hora de eu começar a trabalhar, que é para mim poder dar gosto para os meus pais, comprar um sofá melhor para o meu pai. Eu não estou dizendo que não tem jovens que ajudem os pais de uma outra maneira, mas hoje em dia você vê que as pessoas estão engajadas mais com o espírito egoísta. Outra coisa que Neemias nos ensinou, ele enfrentou obstáculos, oposição e perigo de vida. Quem conhece toda a história do livro vê e percebe que quando ele começou a construir os muros, né, juntamente com os amigos dele e outras pessoas que estavam envolvidas no projeto, ele teve recurso financeiro do rei sim, ele teve autorização, ele teve cartas para poder se mexer ali no local, né, sem que os magistrados mexessem com ele, mas isso não impediu que ele tivesse oposição e obstáculos, porque tinha Sambalate, tinha Tobias e tinha outros personagens da época que se opunham a Neemias, que fazia de tudo para que o muro não fosse construído. Sabe por quê? Porque tinha pessoas, antigamente, que tinham interesses escusos, interesses duvidosos, que o muro não fosse reconstruído, nem reedificado. Por quê? Porque estava ganhando de alguma forma com isso. A Bíblia não fala, mas a história bíblica dá a entender, né? Por que será que uma pessoa vai ficar atrapalhando o outro construir uma obra se ela não tem algum interesse em prejudicar? Daí a gente extrai a seguinte lição. Gente, toda vez que você fizer uma obra, e eu não estou falando obra de concreto, de massa, não. Obra que eu falo é qualquer coisa que você vai fazer para mudar a sua vida. Arrumar um emprego, ir na academia, montar seu próprio negócio, construir sua casa, sair da casa dos seus pais para ter emancipação, ou sair de um casamento falido, vai ter alguém que vai se opor. Da mesma forma como Neemias, gente, teve opositores, você também vai ter. Ana Maria, você está jogando praga? Não, é uma realidade. O fato, gente, de Neemias ter sido um jovem, um rapaz íntegro e que tinha uma vida com Deus, isso não impediu dele ter obstáculos. A maioria das pessoas, elas têm uma mania de achar, só porque eu estou fazendo uma boa obra aqui, que todo mundo vai estender o tapete vermelho, todo mundo vai reganhar os dentes para mim, vai me abraçar. Não vai, gente, não vai. Eu quero que você hoje durma com isso. Por mais que isso seja duro, e eu tô falando aqui olhando do teu olho para te chocar. Por que eu quero te chocar? Porque uma vez te chocando, você sai da ilusão, tá? Você não se engana mais com as pessoas e aprende a ter, cabeça, firme e pé no chão. Não fica contando com a ajuda de ninguém, não. Quando você tiver um projeto, gente, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser o que for, em qualquer âmbito, financeiro, sentimental, vai vir os Tobias da vida, os Sambalate, tá? Que são os inimigos, que não queria que o muro se reedificasse. Se eu errar algum número, o nome me perdoe, tá bom? Tá? Coceira aqui e desculpe o barulho, porque tem obra aqui do lado, tá bom? Então, gente, olha como é bom, tá? Presta atenção. Que lição eu te trago aqui. Quando você for fazer qualquer tipo de obra, vai existir pessoas para te atrapalhar, para falar mal de você, para criticar. Você acha que quando eu comecei a postar vídeo aqui no YouTube, você acha que eu tive o apoio de alguém? Eu não tive o apoio nem de quem mora comigo. Por quê, gente? Porque o sonho era meu, estava dentro de mim. A pessoa não tem a obrigação de viver o seu sonho. Por isso que às vezes ela critica, mas cabe a você guardar o seu sonho, entendeu? Você tem que ser o guardião do seu sonho.
Você que tem que proteger o seu sonho. Primeiro, não fale com ninguém. A maior forma de proteção é o silêncio. Segundo, se o sonho é uma coisa que todo mundo vai ter que ver, né? Tem as pessoas que moram com você na casa que não tem como esconder, fale, mas não fale os mínimos detalhes, tá bom? Porque quando você tem um empreendimento, gente, pouca gente quer te ajudar. Só tem gente mais para atrapalhar, para criticar, para falar que você não consegue, que você é fraco. Quem você pensa que é? Ó, de onde você veio? Você não tem nenhum centavo. Você vai começar, mas você não vai terminar. Tudo isso Neemias ouviu, gente. Neemias passou por isso. Mas ele foi um homem de personalidade, que tá faltando muito das pessoas. Hoje em dia as pessoas é muito água com açúcar. Qualquer coisa derrete. Qualquer obstáculo vai embora. Gente, Neemias, ele teve inimigos que ficavam ali de marcação no pé dele. Tanto que ele teve que arrumar pessoas para servir de guarda, para poder os inimigos não destruir o que ele já tinha feito, sabia? A coisa chegou a esse ponto. Porque quando você está fazendo uma obra, gente, a inveja chega, né? O olho grande chega, as pessoas que não têm coragem de fazer o que você faz chega. É assim, numa situação, ninguém toma decisão nenhuma, ninguém faz nada. Quando alguma pessoa resolve fazer, esse monte de gente que não faz nada, ao invés de procurar imitar a pessoa, vai tudo pra cima da pessoa. Eu vou te contar uma coisa engraçada. É igual assim, quando você tem aquele menino que é feio na escola, ninguém quer namorar ele. Quando ele arruma uma namorada, aparece um monte pra encher o saco. E vice-versa também, tá? Foi só um exemplo. Então você vai ter que ser forte, tá? A fidelidade de Neemias, gente, a intimidade que ele tinha com Deus, foi uma coisa imprescindível para que ele não desanimasse. Você acha que ele não se sentiu desanimado? Ele estava ali sozinho, ele e mais algumas pessoas com ele. Mais eram os inimigos do que quem estava com ele fisicamente falando. Mas ele foi forte, ele foi perseverante. E são essas lições, gente, que nós temos que extrair. Quando você tiver um sonho, gente, não ache que todo mundo vai te agradar por causa disso. Muito pelo contrário, as pessoas vão ficar com raiva, como se isso fosse prejudicá-las. Por quê? Porque as pessoas, gente, elas têm dor de cotovelo. Elas não querem fazer nada da vida delas. Algumas. E quando alguém faz, aquilo mexe com elas. Porque faz elas enxergar o quanto que elas têm que fazer também. E tem muita gente que só quer ficar com a bunda sentada na cadeira, criticando quem faz, né? Dando uma de hater por trás, fazendo perfil falso para destruir a pessoa. Hoje em dia, né, os inimigos, eles não atacam fisicamente, né? Dando pedrada, igual Tobias, Sambalate. Hoje em dia eles atacam nas redes, entendeu? E tem os inimigos físicos também, que fica soltando piadinha, né? Tem muita gente que eu falei, pessoas que não eram da minha casa. Agora eu tô falando pessoas conhecidas que não eram da minha casa. Quando eu disse que eu ia postar vídeo, a pessoa assim, sabe, toda cheia de ódio. Peraí, o que eu estaria prejudicando essa pessoa postando vídeo? Mas depois eu entendi. Elas gostariam de fazer o que eu faço. Não tem coragem de fazer. Então, para me desanimar, elas falavam que não ia dar certo. Que aí eu ia ficar igual a ela. Entendeu? Você pode ver. Gente, as pessoas que têm objetivo, que têm propósito, que têm sonho, ela não atrapalha quem tem sonho também, sabia? Elas estão ali, ó, envolvidas com o projeto delas, gastando energia, tempo e dinheiro. Elas não têm tempo para ficar destruindo a vida dos outros. Quem fica destruindo a vida dos outros é gente que não tem o que fazer, que não tem objetivo nenhum, que a vida dela já é uma merda. Ela já pendurou a chuteira, ela já acha que a idade dela já era, que ela não vai conseguir mais nada dessa vida. E eu até aconselho você se afastar dessas pessoas, tá? Porque elas só servem para te atrapalhar. Seja ela quem for. Ana Maria, você tá sendo dura. Gente, a vida é dura. Não sou eu que sou dura. São essas pessoas que são duras, tá bom? Hoje eu vim aqui falar de Neemias. Quem sabe eu volte aqui para falar com um pouco mais calmo, porque tem muita coisa para aprender do comportamento dele. Mas, por enquanto, você tem que ficar com essas 5 coisas, tá? Ó, ele abriu mão dos objetivos dele, tinha muitos sonhos, mas parou tudo que estava fazendo para ajudar os outros. Não tinha condições, mas buscou, enfrentou obstáculo, oposição, e o mais importante que não fez ele desistir foi a fidelidade e a intimidade que ele tinha com Deus. Procure se apegar a Deus. Quando você tiver um projeto, você tem que se apegar a Deus. Porque senão vai ter dias que vai ser dias chuvosos, vai ter dia que você vai estar fraco, vai acordar triste, chorando, e ninguém vai ficar dando tapinha nas suas costas. Ninguém vai estar lá para te apoiar, não.
Só você e pouquíssimas gente contadas no dedo. E olhe lá, tá bom? Não fique esperando a aprovação de ninguém, não. O que você quer fazer é bom, não vai te prejudicar nem os outros, ó, bola pra frente, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, curta o canal, tá bom? Eu tô um pouco aqui com pressa, né, gente? Porque o vídeo tá longo, mas quem sabe eu voltaria a falar do exemplo de Neemias, porque foi um exemplo muito bom, tá bom? Tchau. Livro de Neemias, leia todos os capítulos, tá bom?